E vamos falar agora sobre a proposta de emenda constitucional com o ex-secretário do Ministério da Economia, Paulo Webel. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Você sabe que esses assuntos assim um pouco mais áridos, né, é melhor quando se explica com palavras fáceis, né, que explique direitinho para todo mundo entender, né, doutor Paulo? Então eu queria saber o seguinte, qual a sua avaliação sobre o autor até da proposta de emenda constitucional, né, rejeitar, incluir aí uma âncora fiscal nesse texto? O que é uma âncora fiscal? Nesse momento, eu concordo que a ideia de definir uma âncora fiscal, que seriam os parâmetros, os limites que vão definir a atuação do próximo governo, talvez não tenha maturidade ainda. Acho que é uma discussão que requer mais tempo. Agora, é fundamental a gente começar analisando o cenário. Como é que está o cenário hoje do país? A gente estima que até o final do ano o governo deve ter um superávit primário, que é todas as suas despesas versus a sua receita, de em torno de 900 bilhões, ou seja, desde 2013 o governo não tinha um resultado positivo. Isso faz com que a dívida que o Brasil tem acumulado versus o PIB fique em torno de 75%. Então, com esses dois parâmetros, é necessário mesmo nós aprovarmos uma PEC tirando do teto de gastos aproximadamente 200 bilhões de reais? Na minha opinião, não. E por quê? Temos uma questão conceitual importante. O que é o teto de gastos? É você dar previsibilidade que o governo não vai gastar mais do que arrecada e que a dívida não vai crescer mais do que o PIB do país. Então, me parece uma discussão importante e uma discussão necessária, mas sem nenhum tipo de irresponsabilidade fiscal. Doutor Paulo, foi promessa de ambos os candidatos, ou seja, iria acontecer que o Bolsa Família, auxílio emergencial, dependente do nome que se dê, teria um aumento aí de R$200, passando para R$600. Essa era uma promessa que seria cumprida também pelo presidente Jair Bolsonaro se ele fosse reeleito. Fora isso, outras promessas do candidato agora eleito, o ex-presidente Lula, que diz também aumento de R$150 por família e crianças, com crianças na escola, também um aumento real para o salário mínimo, mesmo que seja um aumento mínimo, ou seja, isso colocado em prática beneficia sim a população mais pobre. Dessas propostas que têm sido colocadas aí, qual a mais agrada o senhor? De 200 bilhões, o senhor já disse que não. 80 bilhões fora do teto de gastos foi apresentada também. O que agrada ao senhor? Primeiro aspecto, quando a gente faz gestão pública significa fazer escolhas, prioridades. Então, sem dúvida, a questão social é prioridade no país. Então, ela deve ser priorizada no orçamento do ano que vem. Mas isso não significa que você não possa fazer isso dentro da regra do teto de gastos. Como? Cortando despesas, aprovando reformas importantes, sinalizando que você vai manter uma responsabilidade fiscal e, com isso, atraindo investimentos, gerando emprego. Então, o ideal seria o governo trabalhar para criar as melhores condições possíveis. Se o governo entende que não vai ser possível e, ainda assim, precisa tirar do teto, eu entendo que a melhor proposta até o momento é do senador Tasso Gereissati, que tem uma proposta em torno de 80 bilhões, que, na minha opinião, ainda é elevado, mas que cobriria todas as principais despesas do auxílio emergencial, do aumento do salário mínimo e outras que foram promessas de campanha. Então, seria o cenário menos pior, mas não é o cenário ideal. E falar tirar 200 bilhões por 4 anos, na minha opinião, seria o pior resultado, maior irresponsabilidade. E, além disso, a atual legislatura estaria prejudicando a futura legislatura, que assume só no ano que vem. Por quê? Porque a futura legislatura quer participar do debate do orçamento público, que é um debate importante, necessário. E toda vez que a gente tira esse debate da legislatura, enfraquece a própria democracia. Agora, Paulo, vamos tentar analisar com certa sensatez dentro do seu raciocínio, né? Se 4 anos é uma irresponsabilidade, se todos concordamos que há uma necessidade premente de alguma forma ter algum colchão para os mais pobres, né? Ele, certamente, esse colchão poderia ser de menos tempo. Mas o senhor acha realmente bom todos os anos se discutir no Congresso Nacional se deve ou não prosseguir uma ajuda desta ordem com o Centrão sentado lá todos esses anos? O senhor acha que isso é bom para o Brasil? Você não precisa, para priorizar o social, você não precisa tirar do teto. Se é uma prioridade do governo, vai estar dentro do teto. O que estamos falando é tirar um valor do orçamento do teto.
Agora, esse valor, ele não, por mais que você carimbe, na verdade, era uma decisão que foi tomada de qual prioridade vai ser. Se o social é prioridade, o governo nunca vai abrir mão dele. Mesmo dentro do teto, ele vai ter que cortar outras despesas que ele entende que não são prioritárias. E isso faz parte do debate de uma democracia. A legislatura eleita que vai tomar posse no ano que vem tem direito e legitimidade de discutir o orçamento, porque o processo de elaboração do orçamento é um processo de negociação, de definição de prioridades, de trocas, de definir projetos prioritários, onde a oposição tem um dever de contribuir e de o senhor acha aconselhável, então, permanecer o orçamento secreto ou não tê-lo da forma como é feito hoje? Qual é a sua opinião? Na minha opinião, o orçamento secreto ele não é o ideal. Você tem que ter transparência absoluta do gasto do recurso público. É um direito do cidadão, faz parte da democracia. Nós temos que ter conhecimento absoluto de quem está destinando, para onde está destinando e como está destinando. Mas se você for manter o orçamento, você tem que dar transparência total, ele tem que parar de ser secreto. Pode continuar sendo uma emenda do relator, mas não pode ser jamais secreto. Tanto quem demanda como o destino para onde vai. Doutor Paulo, me corrija se eu estiver errada, nessa primeira legislatura agora, para 1º de janeiro, é preciso algo emergencial mesmo e talvez tenha que ser essa PEC agora o resultado ou a resposta para esse impacto social que a gente vai ter. Mas o senhor tem esperança de que nos 3 anos seguintes o governo faça o dever de casa e faça esse corte de gastos, como o senhor trouxe aqui, e também reformas? Seria o ideal, por isso que é importante, se for aprovada uma PEC de transição, que ela seja temporária, apenas para 2023, e que ela seja um valor reduzido apenas para cumprir as promessas mais importantes, em torno de 80 bilhões. Então seria apenas para 1 ano. E durante este 1 ano, o novo governo tem que sim, aí fazer uma discussão mais profunda, envolvendo a sociedade, e apresentar qual vai ser o seu plano de governo, que até agora não está claro. Não temos nem o ministro da Fazenda definido ainda. Então é muito temerário você aprovar, tirar 200 bilhões de teto por 4 anos, sem ter o plano de governo na área econômica. Isso é fundamental, isso é básico em qualquer democracia. Muito bem, vamos agradecer a participação e a entrevista do ex-secretário do Ministério da Economia, Paulo Weber. Muito obrigado, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Obrigada.